prefeito, muito bom dia, obrigado por o senhor entrar em contato com a gente aqui nos microfones da Brotense. Acredito que o senhor estava acompanhando os nossos trabalhos na repercussão do uso da tribuna ontem dos vereadores. Foi isso, prefeito? Bom dia. Jefferson, muito bom dia, viu? Eu estava ouvindo a rádio, vi que realmente a tribuna da Câmara ontem teve algumas colocações muito sérias, que eu reputo assim, são colocações muito graves, e agradeço à Rádio Brotense ceder essa direito de manifestação da nossa parte para dar a nossa versão do fato, viu? Tá certo, prefeito. Gostaria que o senhor comentasse, primeiramente, a respeito do vereador José Américo. Ele fez questão de fazer o comentário no uso da tribuna ontem, e ele disse, se o senhor acompanhou, o senhor ouviu, ele disse que está sendo sim perseguido, não só ele, como também a família dele. Não quis comentar a respeito de nomes, fez questão de não citar nomes, mas disse que ele está sendo perseguido, inclusive mostrou em números, na opinião dele, que ele fez 34 indicações, 12 requerimentos e 6 ofícios, e ele só foi atendido em uma indicação. E ele disse que isso é sim uma perseguição. Gostaria que o senhor comentasse então a respeito desse assunto. Olha, isso é uma fala muito grave, porque não é verdadeira. O que é o ato de perseguir? Perseguir é alguém que desenvolve várias ações, vários atos contra uma outra pessoa, numa sequência, numa obstinação, né, numa perseguição, numa continuidade de atos, né? Então, eu lamento muito, tenho maior apreço pelo vereador José Américo, estive lá visitando ele faz uma questão dos 20 dias, e eu acho que ele está sendo induzido por outras pessoas, porque é um absurdo o que ele está falando, né? Ele sempre participou de reuniões comigo, votou em todos os projetos meus até agora, sempre votou favorável, e, embora às vezes fizemos entendimentos, correções em projetos, né, emendas. Então, se houvesse essa perseguição, jamais ele votaria os projetos do Executivo. Agora, eu sinto a informar aqui que é justamente o contrário. Eu jamais queria comentar com vocês o que eu vou comentar agora, porque eu sempre tenho lutado por manter esse cargo do prefeito de Brotas, cargos públicos, numa altura, num nível, numa postura, né, altaneira, nobre. Mas a questão da perseguição, sim, é o contrário. O Zé Américo e sua família, eles fazem uma discriminação contra a Leda lá no patrimônio, terrível. Inclusive, ela foi até ameaçada fisicamente pelo filho do Zé Américo. Houve um transtorno muito grande, e essa ameaça, a Leda vai levar uma queixa-crime contra o filho do Zé Américo por ameaça e por injúria. Então, isso sim são fatos verdadeiros. O que aconteceu no patrimônio é que a Leda entrou lá, e com um grande espírito democrático, ela criou a comissão do bairro. Tem vereador falando também que o capitão Modesto se equivoca e fala conselho do bairro. Isso não existe, é uma comissão do bairro. Mês passado estive lá, a comissão do bairro se reuniu no centro comunitário, e é muita gente. Todas as pessoas são convidadas. Então isso foi um ato democrático da Leda em ouvir a comunidade, coisa que nunca aconteceu no bairro do Patrimônio, aliás, no distrito do Patrimônio, né? Quando ele fala que fez só uma indicação, também não é verdade, porque atendemos a sua indicação do cemitério, atendemos a indicação de manutenção de estrada, atendemos a indicação de dedetização total do bairro. Agora, existem algumas indicações que ele fez que já estavam no meu programa de governo. Então, é desnecessário, não há motivo de fazer indicação. Por exemplo, se eu pus no meu programa de governo habitação, fazer moradias lá, eu já estou ciente. O meu cérebro já tem essa informação. Ninguém precisa indicar isso para mim. Então, quando alguém faz essa indicação que já está no plano de governo, eu acho um oportunismo político que não devia existir, né? Asfaltamento do bairro também, ele indicou, já está no meu plano de governo, fazer o asfaltamento de grande parte da enseada do Báltico. E outra coisa que o povo tem que entender, falo para vocês com bastante tranquilidade, o vereador tem a prerrogativa de fazer uma indicação. A indicação, ele indica, é uma sugestão, né? Agora, também, ele nunca me perguntou se eu queria receber aquela indicação. Ele nunca perguntou se a administração tem dinheiro para fazer aquela obra. Ele indica.
É fácil indicar. Às vezes ele não foi pesquisar se tem recurso, se está no programa, se é viável, se está na LDO, que o próprio vereador votou, né? Se está no orçamento. Então, essa é uma realidade que tem que ser conversada. Então, Agora, na verdade, eu lamento essa colocação. prefeito, então, quando ele diz que, na verdade, ele está sendo sim perseguido e a família dele também, o senhor está trazendo a informação que isso não procede, é isso? Isso não procede, e o que aconteceu, e jamais procedeu isso aí, porque se tivesse feito um ato desse, ele teria entrado na justiça contra mim, na verdade. E não existe isso. Eu chamei ele aqui no gabinete várias vezes para conversar sobre patrimônio, discutir políticas públicas, a família dele e tudo mais. Estive na casa dele faz 20 dias. Isso não existe. Pelo contrário, familiares dele e ele também que fazem uma discriminação severíssima contra a Leda. Terrível. Houve até ameaça de bater na Leda fisicamente. E a Leda vai levar esse processo em juízo, que esse é crime. Lamento informar essa posição aos eleitores. Agora, tudo isso que está acontecendo pelo seguinte, eu considero que outra citação, o vereador Modesto Salviati Filho, ele está conseguindo o intuito dele, porque eu estou lutando desde o primeiro dia com muita dedicação para reconstruir a prefeitura depois de um processo de cassação que destruiu a prefeitura internamente. E nós estávamos numa paz. Então, eu tenho uma liberdade de chamar os 11 vereadores para conversar e tudo mais e tal. Mas o vereador Modesto, ele tem interesse político em ficar só criticando, só atacando o governo e tentar puxar algum vereador junto com ele. Isso tudo é uma jogada política que está aí. Então, vocês podem ver, eu falo para vocês a verdade, praticamente em todas as vezes que o vereador Modesto foi para a tribuna, ele ataca a administração, ele fala mal da administração. Só deixando bem claro que eu também fiz questão ontem, ao terminar a sessão da Câmara, de fazer o convite ao vereador José Américo, se ele queria se expressar hoje aqui nos microfones da Brotense. Ele disse que ele não queria falar, que o que ele já tinha falado no uso da tribuna já estaria bom demais e que ele não queria se pronunciar. Então eu deixo aqui também os microfones abertos para o vereador José Américo, que também foi citado. Se ele quiser se pronunciar, fique à vontade. Eu acho justo, Jefferson, também, se ele se pronunciar e conforme os termos que ele se pronunciar, o Modesto, também peça novamente, porque é o seguinte, eles já falaram, certo? Agora seria minha vez, meu tempo democrático de defesa. Sim, né? Se eles voltarem a falar em cima da minha palavra, eles ficam 2-1, ficam em desvantagem, né? O importante... Mas a gente sabe que vocês são democratas e são incorretamente e tudo mais, viu? O importante é quando sai alguma informação, a população ser esclarecida do fato. É claro que cada um tem a sua versão, cada um tem o seu pensamento, né, prefeito? Isso, então a gente está ouvindo o lado do vereador, ouvindo o lado agora da administração. Se os vereadores acharem que tem algo para se pronunciar, fiquem à vontade, relacionado ao que o senhor está comentando. Depois, se o senhor achar também que tem algo a ser acrescentado relacionado a isso, é assim que eu acredito que é dessa forma que a imprensa tem que lidar. Na verdade, nunca houve o que ele disse, não existe. Os meus atos mostram isso aí. Temos governado com a maior democracia, até excessos de atos democráticos, de ouvir a população, de participar, né? E então, essa é a verdade, essa é a realidade. Agora, eu queria comentar aqui com relação ao que o vereador Modesto disse na tribuna. Já. Sim, pode ser ou não? Pode, eu até acho importante, porque ele disse, na verdade, falou muito sobre ética, chegou a comentar muito sobre ética, falou a respeito de vários assuntos e disse, com as próprias palavras, ele disse que, na verdade, quem está faltando com ética é a administração. Falou a respeito de levar pessoas para outro partido, falou de não pagamento da prefeitura, falou de vários assuntos. Pois é, ele quando fala que... Olha, eu sinto muito entrar nesse tipo de debate, porque é o que o vereador Modesto queria conseguir. No tempo da administração cassada, ele estava no rádio, ele conseguia mídias toda semana, que criavam os factórios. Hoje tem um governo honesto, um governo sério, que está trabalhando. Então ele fica procurando motivos de criar essa celeuma, essa polêmica na cidade. E isso é prejudicial ao povo, é prejudicial à administração e à própria Câmara Municipal, né? Mas então, por exemplo, quando ele fala que a administração está falhando muito, eu digo o seguinte, o vereador Modesto tem cometido algumas falhas também, né? Por exemplo, nós fizemos, Executivo e Câmara, audiência pública do Bolsa Transporte,
eu estive na Câmara, foi uma sugestão dele, foi um pedido dele. Algo que eu reputo muito sério, né? Porque são quase 2 milhões de orçamentos que estão envolvidos nessa questão. E o que aconteceu? O vereador Modesto não foi na audiência pública. Isso é uma falha imperdoável, que foi sugestão dele, né? Então, das mais outras falhas que ele tem, das mais das 200 licitações que nós já fizemos, ele só apareceu em uma licitação. Então, quando ele fala assim que o ato dele fiscalizar o executivo, fiscaliza muito pouco, quase nada. Estou repetindo aqui, como prefeito, com toda a serenidade, tranquilidade e respeito às pessoas, mais de 200 licitações que nós fizemos nesse período, ele apareceu em uma. A função dele é estar aqui fiscalizando, acompanhando todas as licitações. Com relação à falta de ética, gente, quando ele fala também de a prefeitura tem que pagar os fornecedores, eu tive a dignidade, que é o meu dever, e eu defendo esse cargo aqui, porque é o principal cargo do município, que não é meu, que é o cargo da cidade, né? E eu defendo com unhas e dentes a honradez e a dignidade desse cargo. Eu fui na Câmara, expus lá. Aliás, ele não queria que eu fosse na Câmara. Ele se queixou entre paredes da Câmara que eu não deveria ir lá. E eu tomei a iniciativa de ir na Câmara e expor a situação abertamente, sem esconder nada, mostrando a situação. E eu te pergunto, por que ele não me criticou frente a frente quando eu estava lá? Pense bem. Quando eu estava lá, ele perguntou, eu respondi, ele deu-se por satisfeito. Não fez uma crítica. Agora, o que eu sinto uma desvantagem em relação à Câmara, porque é o seguinte, ele vai na tribuna, eu não estou lá para me defender, para defender o governo, o executivo, e ele fala, né, levanta muitas questões que não são, às vezes, verdadeiras. Agora, a falta de ética, por exemplo, sessão passada, ele fez um gesto lá, um gesto com os braços, que é um gesto vil, é um gesto chulo, é um gesto pequeno. Esse gesto não condiz com a conduta de um parlamentar brotense. A Câmara brotense é uma história. Muitos vereadores usam a Câmara com elegância, com postura, né, com seriedade, sem fazer gestos de pequeno valor. Isso aí eu não concordo, porque eu, como prefeito, não faço um gesto desse para ninguém. O mais graduado cidadão com o menos graduado. E lá na Câmara, o gestual tem que ser acatado, tem que ser moderado, porque é um respeito à própria Câmara. Também em questão de ética, o vereador não pode falar em questão de ética. Ele cometeu, lamentavelmente, para a história da Câmara de Brosas, o ato mais nefasto da história nossa que um vereador pudesse cometer, que foi a agressão a um outro colega dele, agressão física. Quando se agride alguém fisicamente, se atenta contra a integridade corporal de uma pessoa, é a maior falta de ética que existe. Então, o nobre vereador Modesto deve se moderar, deve ser sensato e cair na sensatez, né? Também questão que ele fala das obras que nós prometemos realizar. Todas as obras que eu estou prometendo, nós passamos convênio pela Câmara. Conseguimos verbas do governo federal, do governo estadual. A Câmara aprovou e vamos fazer. Só não saiu ainda, algumas delas não saíram ainda, porque nesse período eleitoral o dinheiro fica retido. Os convênios ficam aguardando terminar o processo eleitoral, né? Então, também, quando o vereador Modesto ele vai falar da eleição do patrimônio, veja bem, nós tivemos aqui uma eleição em Brotas, os meus candidatos foram os mais votados, com todo respeito aos demais grupos políticos, parabenizei todos os grupos políticos, né? Ele vai buscar críticas, fazer comparações indevidas. Ele não devia, porque é o seguinte, como eu já disse, o vereador José Américo no patrimônio tem um histórico de vida de 30 anos. Então, por mais que a gente faça a base da polícia, da Guarda Municipal, faça obras, iluminação, parte de saúde, e melhorias e tal, a pessoa vota pela simpatia, vota pelo sentimento, pela amizade. Agora, quero dizer aqui também, com todo respeito a ele, que essa colocação que ele faz é incoerente, porque o candidato a deputado federal dele
teve menos votos que o Tiririca aqui em Brotas. Menos votos que o Tiririca. Então, mostra também que o vereador Modesto não está tão bem na fita assim como ele fala. Tá certo. Prefeito, eu agradeço então a participação do senhor aqui nos microfones da Brotense, deixando aqui os microfones abertos também aos vereadores que foram citados. Agora também o vereador Modesto Salviato Filho também foi citado a respeito desse assunto. Na verdade, o senhor usou aqui os microfones da Brotense, que a gente repercutiu a sessão da Câmara Municipal de Brotas, mas também como foi citado nesse espaço no Jornal da Brotense. Ô Jefferson, pois não? Mas é só precisar de um minuto para citar aqui uma colocação que ele fez, uma questão grave, um minuto. Então vamos lá, prefeito. Eu quero afirmar a vocês que ele fez uma denúncia, quando ele fala do ônibus, do pregão 111, do ônibus circular, olha só, do ônibus, ele se referiu ao ônibus da educação. Sim. E aquele pregão não foi da educação. Ele se refere ao ônibus circular, ele fala ônibus circular, e na verdade é ônibus da educação. Tá? Então o que acontece? Ele fez uma denúncia ao promotor e ao Tribunal de Contas, uma denúncia sem fundamento. Ele apresentou ao Ministério Público dia 18 de junho essa denúncia, quando no dia 14 de janeiro a comissão da Prefeitura já havia decidido e impugnado a entrega daquele ônibus. Eu estou aqui com um parecer do Tribunal de Contas dando razão à Prefeitura. Então quando eu digo, falo para os ouvintes com a maior serenidade, um fato que a comissão da Prefeitura já havia resolvido em janeiro, ele apresenta uma denúncia em junho, ele quer tentar criar factoide político, desgastar a administração e falar mal da administração. Então, Jefferson, agradeço a você, a Rádio Brotense, por esse espaço, estou de parabéns. Eu acho que conversando seriamente, fazemos a democracia que o nosso povo merece, viu? Um forte abraço. 11 horas.